perseguição. Eles foram perseguidos, Paulo foi cortado, decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Estevão foi apedrejado, Tiago morreu, Pedro foi preso. Eles ganharam o quê? Perseguição. Irmãos, a vida deles estava em risco a cada minuto. A cada minuto, cada um dos apóstolos corria risco de vida pela perseguição dos judeus. Se eles não tivessem tido um encontro verdadeiro com Deus, eles teriam desistido. Ninguém sustenta uma mentira colocando a sua vida em risco. Então, se os apóstolos preferiram a morte a abrir mão da fé que eles tinham, é porque a fé deles era real. O Cristo era real dentro deles. Pedro dizia, falar para Pedro, você pode me falar o nome de Jesus, ele pode me prender de novo, porque o nome de Jesus ele não para de falar. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Essa é a fé sólida dentro do coração. Amém? Amém. A fé anula o parasita da indecisão. Tem um livro que, não sei se os irmãos já assistiram, chama O Livro de Eli. É um cego que tem uma Bíblia e é um filme. Ele tem uma Bíblia e aí ele fica andando em direção leste. Aí ele encontra uma moça no meio do caminho, ela diz assim, mas você está indo para o leste? Por quê? Porque ele diz, porque uma voz dentro de mim diz que eu tenho que ir para o leste. Ela disse, mas você está andando já há quase 30 anos para o leste, porque você escuta uma voz dentro de você dizendo que você tem que ir para o leste. O que é isso, irmão? Isso é fé. Fé pela palavra, fé pelo viver com Cristo, fé pelo sentir a presença de Deus. Isso é fé. A fé anula o parasita da indecisão. Se você está indeciso, irmão, entregue na mão do Senhor. Senhor, guia-me, e Ele vai te guiar. Amém? A fé é irmã do amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O amor a Deus é o combustível da fé. Ame o Senhor. Quantas vezes hoje você disse assim, Senhor, eu te amo. Senhor, muito obrigado por eu estar vivo. Senhor, muito obrigado por eu ter levantado hoje e eu ter conseguido escovar meus dentes sozinho. Senhor, muito obrigado por eu ter levantado hoje e ter tomado banho sozinho, não ter ninguém precisado me dar um banho. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu sacrifício. Não foi em vão. Jesus, eu te amo. Quantas vezes você diz para Deus que o ama? Você fala para sua esposa. Você fala para o seu marido, você fala para o seu filho, filho, eu te amo. O filho fala, mãe, te amo, pai, te amo. E quantas vezes você fala para Deus, Deus, eu te amo? Quantas vezes? Pense, irmão, reflita dentro do seu coração. Quantas vezes você falou para o Senhor que o ama? 7. A fé em Cristo salva. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé que salva é dom de Deus. Se a fé que salva é dom de Deus, onde que eu tenho que buscar essa fé, senão em Deus? Se é Ele que é o doador dos dons, Ele que é o doador da fé. Ai, irmão, mas eu não tenho fé. Então peça para o Senhor para você ter fé, irmão. Peça para o Senhor. Minha irmã uma vez, a minha irmã biológica, uma vez chegou para mim e disse, ela não é evangélica, ela não é crente, ela não é convertida, não é nada disso. Ela disse, a minha fé oscila muito. Uma hora eu estou com fé, uma hora eu estou sem fé. Uma hora eu estou crendo, outra hora eu estou cabisbaixo. Eu falei, peça fé. Eu pedi fé. Eu já pedi várias vezes fé. O Senhor me dá fé. Eu quero crer, não deixa eu me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero andar na tua linha. Eu quero crer mais. Eu quero te sentir, eu quero te ver. Eu te quero aqui dentro de mim, eu quero ouvir a tua voz. É isso que eu quero crer, Senhor. Crer no Senhor. Peça fé ao Senhor. Amém? Amém. 8. A fé defende. Efésios capítulo 6, verso 16 diz,
Deixa eu pegar aqui para não falar de Deus, não tem que ter parecido, né? Tem que ser igual. Efésios capítulo 6, versículo 16 fala: tomai, portanto, o escudo da fé, lembrei, pelo qual podeis anular todos os dardos inflamados do maligno. Paulo está falando da armadura de Deus. E quando ele fala da fé, ele compara a fé a um escudo. O que é um escudo se não uma arma de defesa? A fé te defende, a fé te guarda, a fé te protege. O escudo que Paulo fala na epístola de Efésios era um escudo que os exércitos daquela época, o exército romano inclusive, eles utilizavam, e eram escudos mais ou menos de 1,20 m por 60 centímetros de largura. E eles tinham um encaixe que se encaixava um escudo no outro, e 2, 3, 4, 5 soldados conseguiam andar com seus escudos emparelhados, sem que nada pudesse penetrar. Esse é o escudo que Paulo fala. Isso é o que a fé pode fazer na sua vida, te proteger, sem deixar brecha. O diabo só precisa de uma brechinha assim para entrar, uma. E o escudo da fé não tem brecha. O escudo da fé é pleno. O escudo protege de lanças, o escudo protege de flechas, o escudo protege de dardos inflamados. Em uma guerra, como é que funcionavam os dardos inflamados? O soldado pegava a flecha, que parecia um dardo, misturava provavelmente o betume, que era o líquido inflamável, e ali eles puxavam e jogavam. Quando aquele material flamejante penetrava no corpo do soldado, ele tocava fogo. E o camarada se incendiava. É assim que o dardo inflamado do maligno faz com o cristão. Ele entra e incendeia o cristão por dentro, ele incendeia o Filho de Deus por dentro. A palavra diz que um abismo leva ao outro. Depois que a chama acendeu, irmão, esse fogo só aumenta. Esse fogo de maldade, esse fogo de pecado, ele só aumenta. Mantenha o escudo da fé na sua frente e se proteja das armadilhas de Satanás. Amém? Irmão, se você está sendo acometido e sendo atacado pelo diabo, creia no Senhor e tenha fé. Amém. A tua fé em Deus anula toda e qualquer investida do inimigo. Isso não sou eu que está falando, é a palavra de Deus que está falando, e Deus não mente. Malaquias 3,6 diz: porque eu, Senhor, não mudo. E esse Deus que falou isso aqui é o mesmo Deus que está hoje aqui e sabe aquilo que você está passando. Eu não sei, irmão, mas Deus que você sabe. Se você está sendo atacado, levanta o escudo da tua fé. Não deixa nada desviar a tua atenção de Deus, nada desviar a tua atenção do Senhor, porque Ele é Deus que vai te proteger, Ele vai te guardar, irmão. Ele vai te guardar. Creia no Senhor. Amém. Esse é o Deus poderoso. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. 9. A fé é baliza de vida. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: todavia o meu justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Não importa o que você esteja passando, tenha fé. Ah, você está falando isso, irmão? Você não sabe o que eu estou passando. Você está falando isso porque você não sabe o marido que eu tenho. Você está falando isso porque você não sabe como meu filho chega drogado em casa. Você está falando isso porque você não sabe a perseguição que eu estou sofrendo no meu trabalho. Estão querendo puxar meu tapete. Você está dizendo para eu viver na fé? Não sou eu que estou dizendo, não, é Deus. Não sou eu, é Deus. Viva pela fé. Viva pela fé. Amém? E 10, a fé conserva a alma. Hebreus capítulo 10, verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. A fé conserva a sua alma. A fé cura a sua alma. A fé é o remédio para as doenças da sua alma. Suas doenças emocionais, tenha fé. As suas angústias, tenha fé. Seus medos, tenha fé. As suas ansiedades, tenha fé. A sua indecisão, tenha fé. A sua falta de conseguir perdoar, tenha fé. Peça ao Senhor. Todo e qualquer problema da sua alma, tenha fé e conserve a sua alma. Não todos nós vivemos aflições. Todos nós.
Todos nós, eu sei, o Espírito Santo está falando, gente, aqui nesse lugar. Está falando. Todos nós temos aflições. Eu, você, todos nós temos aflições. Mas a fé em Deus, ela traz a paz. E a paz de Cristo, ela não é a paz pela ausência da guerra. A paz de Cristo é a paz dentro da guerra. A palavra de Deus, o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está. O Senhor está, o Senhor está comigo. O Senhor está com você. Ele não diz em nenhum momento: eu não vou andar pelo vale da sombra da morte. A palavra não está dizendo. Ele está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. O que é isso, irmão? Isso é paz dentro da guerra. Isso é paz dentro da guerra. É você deixar de olhar as circunstâncias que te rodeiam e olhar para onde Deus vai te levar. Meu irmão, isso eu estou falando porque eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu passei por uma dificuldade, um problema financeiro terrível. Terrível, irmão. Não tinha mais limite, não tinha mais crédito, não tinha mais dinheiro, o salário batia e evaporava. Não dava para pagar nem 10% das contas. E eu comecei a ficar preocupado. Estava preocupado, todo homem sabe. O homem se preocupa com as contas de casa. E Deus foi que me confortou. Disse: filho, olha para lá, ó, vou te levar para mim. Olha para lá. Esquece isso aqui. Quem vai te tirar da situação não é você, não, sou eu. Então, rapaz. E eu tive paz. Sabe quando é que eu tive paz? Eu estava totalmente atribulado, preocupado. Parei no semáforo, chegou uma senhora morena, assim, alta. Eu ia ter uns 40, 50 anos, de óculos escuros. E outra coisa, eu não estava parado na faixa. Eu estava parado no meio dos carros, uns 10 carros na minha frente. Então, estava muito congestionado o trânsito, ela passou lá na frente. Estava aqui a porta do carro. E eu, aquela angústia: oh meu Deus, fala comigo, meu Deus, fala comigo, meu Deus, eu preciso ouvir tua voz. Ela chegou e falou assim: Jesus te ama. Eu olhei no retrovisor: cadê a mulher? Apareceu. O que é isso? Falando o seguinte: filho, tenha paz, que quem vai resolver a tua situação sou eu. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Diga amém. Amém? Às vezes eu me pergunto por que o povo de Deus se mostra fraco. Por que o povo de Deus às vezes sofre tanto? Às vezes a gente vê um esotérico, um macumbeiro, aí cristão de menor, não tem problema, não tem nada. Por que às vezes o povo de Deus se mostra fraco e se apresenta fraco diante do inimigo? Porque aquele do mal que utiliza o pouquinho de poder que tem, utiliza mais do que aquele do bem que não utiliza nada do que tem. Irmão, Deus é poderoso para fazer tudo na sua vida, mas você precisa se dispor a receber de Deus. Você tem um maior e mais poderoso aliado que você poderia ter na sua vida, mas você precisa se emparelhar, você precisa receber, você precisa se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, está contigo. Não adianta, irmão, ficar com orgulho diante de Deus. Orgulho diante de quem fez tudo e quem te conhece todas as suas sujeiras, os seus pecados, conhece todos os seus lados, conhece as suas qualidades, os seus defeitos. Você vai ter orgulho, você quer esconder de Deus aquilo que você fez. Não queira fazer isso. O que Ele quer é um coração humilde.